Êxodo 19, versículo 1 diz assim: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E disse o Senhor a Moisés: Virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes, e disse ele então ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como que uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Vamos até aqui, né? Capítulo 19, a gente fez a leitura. Quem está chegando aí depois, Paulinha, Cléo, Graça e Paz, capítulo 19 de Êxodo, nós acabamos de ler, né? O capítulo 19 todo. Semana passada a gente foi até o versículo 8, né? E hoje, então, a gente dá continuidade a partir do versículo 9 aí. Então, nós falamos bastante sobre o início desse capítulo. Se você não estava semana passada, dá uma olhada na aula da semana passada que você vai entender direitinho. E a gente, então, terminou com o versículo 8, dando uma resposta, né? O povo dando uma resposta ao Senhor daquilo que o Senhor havia dito para Moisés no versículo 4, 3, 4, 5, 6, né? A respeito deles obedecerem ao Senhor fielmente. E aí Moisés passa essa informação ao povo e o povo então responde como se fosse um amém, né? Que a gente dá hoje. Quando se termina uma oração, quando se termina uma declaração, a gente sempre fala amém, né? Assim seja, eu concordo, né? E o povo então diz para Moisés no versículo 8:
o povo todo respondeu unânime, todos responderam juntos, né? De uma só voz, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, tudo que o Senhor disser para nós, Moisés, nós vamos fazer conforme ele disse. Nós vamos fazer tudo conforme o Senhor nos falou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor, dizendo, olha, falei aquilo que o Senhor disse para o povo e eles disseram que vão fazer tudo conforme o Senhor falar ou falou, né? Versículo 9, que é o início da nossa aula de hoje, então. Aí ele diz assim, Êxodo 19, 9. Disse o Senhor a Moisés, virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Então é quase que um diálogo que Deus está tendo ali com Moisés. E ele vai e leva, né, essa notícia para o povo e o povo dá essa resposta. Lembrando, gente, que nós estamos falando de Moisés escrevendo isso muito tempo depois do que está acontecendo. Esse livro não está sendo escrito ao mesmo tempo em que os acontecimentos estão acontecendo, ok? Então, por isso que às vezes a gente percebe essa fala, parece que é até desencontrada, né? Em alguns momentos eu tenho essa impressão. Mas tem a ver com uma narrativa que está sendo escrita depois de algum tempo dos acontecimentos já. Então Moisés está escrevendo muitos anos à frente do que realmente estava acontecendo. Então ele está narrando algo que ele já viveu, algo que já aconteceu, e não o que está acontecendo naquele exato momento. Então por isso que a gente percebe essas falas de Moisés aparentemente desencontradas. No finalzinho do 19 a gente vai ver inclusive um detalhe bem importante aqui que a gente percebe essa escrita futura, né? E que ele já está escrevendo algo que já aconteceu, inclusive. Então ele fala que, o Senhor fala que vai vir, né, numa densa nuvem. Deus começa a falar com Moisés a respeito desse momento em que ele vai descer ali no monte, em que ele vai vir ao encontro do povo para falar com Moisés, para falar com todo o povo a respeito do que ele deseja, a respeito do que ele é como Deus para aquela nação, para aquele povo que ele acabou de libertar do Egito. Só tem 3 meses que eles acabaram de sair do Egito, eles estão caminhando no deserto e agora eles chegam ali no deserto do Sinai, mais propriamente dito, ali no pé do monte, né? Eles estão num lugar mais aberto, mas rodeia, o que está rodeando eles, ou o que está na frente deles, é o Monte Sinai, que a gente sabe que é uma camada bem grande de montanhas, de pedras altas, né? E que o Senhor, então, está chamando Moisés para esse cume do monte, para esse lugar alto, para falar com ele. E ele está dizendo que ele vai descer numa densa nuvem nesse monte. E nós vamos ver, a gente já leu, mas a gente vai ver então os detalhes aqui. Eu queria voltar um pouquinho acima com vocês, só para trazer um versículo que talvez eu tenha esquecido de falar semana passada, e ele é bem importante nesse contexto do que a gente está lendo. Diz respeito ao versículo 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, e essas eram as palavras do Senhor para os israelitas. Eu queria que vocês abrissem comigo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. É a passagem que Pedro está escrevendo exatamente a mesma coisa, né, que Moisés fala ao povo aqui, ele também escreve nessa carta, nessas cartas do apóstolo Pedro, ele deixa isso registrado para nós também. Só que ele deixa algo que nos acrescenta conhecimento nesse momento. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Tá, vamos lá. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Olha o que Pedro está dizendo na carta dele. Acharam aí? 1 Pedro, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Pode ir de trás para frente que vocês acham mais fácil. Apocalipse, né? Aí tem as cartas de João, 1º, 2º e 3º João. Aí já vem 2 Pedro, 1 Pedro. Então, se você vier de trás para frente, você acha mais fácil aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Podemos? 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha, gente, quanta confirmação de um mesmo texto, de uma mesma fala, de um mesmo reconhecimento a respeito de quem nós somos. Aqui Pedro, o apóstolo Pedro, está escrevendo para a igreja, né, no primeiro século, a igreja em geral, a igreja que é feita, né, de judeus e de gentios. Então Pedro está escrevendo agora essa carta não mais somente para israelitas, somente para judeus, não, ele está escrevendo agora essa carta para judeus e gentios, a igreja que está se formando ali no primeiro século. E ele está falando a mesma coisa que ele provavelmente ouvia quando os judeus liam a Torá, né, o Velho Testamento, quando eles estudavam a Torá, e ele via essa passagem que a gente acabou de ver ali de Êxodo 19. Só que olha o complemento, ou olha o entendimento que Pedro traz para nós justamente sobre essa fala de Deus. Então Pedro, volta lá para 1 Pedro que você vai ver o que está escrito ali junto com a gente, ó. Vocês, porém, agora o vocês é quem, gente? O vocês agora ali é judeus e gentios. Então Pedro não está falando somente para israelitas ou judeus nesse momento aqui do primeiro século, tá? Então vocês é o contexto de judeus e gentios, a igreja de Cristo que está se formando ali naquela região onde Pedro está. Então ele diz assim, vocês, porém, são geração eleita. Então nós temos lá uma geração eleita pelo próprio Deus, né? Que é a geração que Deus está chamando através de Moisés. Deus está libertando através de Moisés também uma geração dos filhos de Jacó, né, os israelitas ali que estavam escravizados no Egito. Então nós temos uma geração que está sendo eleita ali no Egito, está sendo liberta, já está caminhando com Deus agora, e Pedro está falando da mesma coisa. Agora não mais somente israelitas, mas agora judeus e gentios. A Cléo e a Renatinha ali na tela. Agora ele está falando dos dois. E ele diz assim, são geração eleita, sacerdócio real. Gente, aqui ele usa duas palavras que são um complemento uma da outra, ou são um entendimento uma da outra. Sacerdócio, ele está falando a respeito de uma família sacerdotal, ou de pessoas que estão sendo separadas para o sacerdócio. E a gente vai estudar muito sobre isso aqui dentro de Êxodo, então eu queria que você frisasse isso, né? Deus está falando agora através do apóstolo Pedro que a igreja, ela é o sacerdócio real. Então são sacerdotes de um rei, né? Não é um sacerdote simplesmente de qualquer pessoa, mas é um sacerdócio real. São sacerdotes separados para estar diante de um rei, estar fazendo o trabalho real, o trabalho que o rei vai mandar. Então nós temos aqui um sacerdócio, uma família sacerdotal ou pessoas que são separadas para o sacerdócio, que agora é toda a igreja chamada de sacerdotes hoje. Então a gente precisa entender qual era o papel de um sacerdote, e a gente vai ver isso bastante lá em Êxodo. Então vai gravando isso aí, só que não é qualquer sacerdócio, é um sacerdócio real, que Pedro está dizendo que nós somos. Então não é qualquer coisa mais, é um sacerdócio que serve diante de um rei. Segundo, depois ele fala, nação santa. Aí Pedro chama a igreja, que ela é um misto de tantas nações, vocês concordam comigo? A igreja, ela é uma mistura de todas as nações da terra, porque em toda a terra nós temos hoje cristãos convertidos a Jesus através do evangelho, e Deus nos chama, todas essas pessoas de todas as nações, ele nos chama de uma nação santa, ou seja, um povo que mesmo sendo de muitas nacionalidades,
nascido em muitas nacionalidades, mas agora, depois de nascidos de novo, nós somos chamados filhos de Deus. E nós temos então um nascimento totalmente espiritual e nós nos tornamos, presta atenção nisso, olha isso, nós nos tornamos cidadãos de um mesmo reino. Nós somos agora co-cidadãos de um mesmo reino. Então, independente de um cristão lá do Oriente Médio, ou da América do Norte, ou nós aqui na América do Sul, ou alguém em qualquer lugar do mundo que se converte a Cristo, ele passa a ser considerado um cidadão da nação de Deus, da nação santa, a nação separada, assim como Israel, lembra? Eu já falei um pouquinho isso lá, assim como Israel está sendo escolhido como uma nação dentre todas as nações da terra. É isso que nós lemos semana passada, que a gente falou bastante. Israel está sendo separado do meio de todas as nações que já existem na terra. Deus está dizendo que essa nação, Israel, ela é a nação que ele quer separar para ele como seus filhos, como sua propriedade também, como nós lemos, né? E aqui Pedro está falando a mesma coisa. Nós somos também uma nação santa. Então todas as nações da terra agora estão se tornando uma só nação, não somente Israel. Israel também está inserido nessa nação santa. Povo exclusivo de Deus. Quando se tem uma nação, se tem um povo que é correspondente a essa nação. Nós somos o povo da nação brasileira, ok? Um americano é o povo da nação americana. Os africanos são um povo da nação africana e assim sucessivamente. Então, Deus está nos chamando de nação santa e de povo exclusivo de Deus. Nós somos agora o povo de Deus, os seus filhos da sua nação, debaixo do seu governo, debaixo do seu reino. É disso que Pedro está falando aqui também para nós. Povo exclusivo de Deus. Para quê, gente? Eu queria que vocês agora grifassem isso e prestassem atenção na continuidade desse versículo de Pedro, porque é onde a gente vai começar a entender agora lá em Êxodo o papel. Você que está escrevendo, escreve isso aí. Eu preciso entender o papel de Israel no Antigo Testamento. Qual é o papel? Por que Deus chamou Israel? Por que Deus separa essa nação chamada Israel, esse povo, para ser essa nação que ele está separando, esse povo exclusivo dele? Por que ele faz isso? Qual é o papel de Israel? Nós vamos aprender isso aqui no Velho Testamento, conforme a gente for caminhando nas Escrituras. A gente vai entender o papel de Israel como nação santa lá no Velho Testamento. Mas aqui Pedro está falando que agora a igreja, que é a mistura de muitas nações e que se torna uma só nação, também tem um papel, também tem uma incumbência nesta terra. Qual é essa incumbência? Olha o que Deus está dizendo através de Pedro aqui. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós, como propriedade exclusiva de Deus, como nação santa, como sacerdócio real, precisamos fazer nessa terra é anunciar as grandezas daquele que nos chamou. As grandezas de Deus nós precisamos anunciar. Não a nossa grandeza, não aquilo que nós podemos fazer, não. Quem Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus ainda fará. Então são essas grandezas de Deus que a nação santa, o povo escolhido de Deus, deve anunciar. Então da nossa boca precisa ter uma proclamação, precisa ter um anúncio muito específico. Deus tem uma proclamação, um anúncio a ser feito. Nós chamamos isso de evangelho, nós chamamos isso de boas novas. Então o evangelho precisa ser anunciado. Ninguém anuncia o evangelho de boca fechada. Ninguém anuncia as grandezas de Deus de boca fechada. Então nós precisamos ser esse sacerdócio real, esse povo escolhido de Deus para representar o nosso rei.
Nós precisamos ter muito bem esse entendimento. Cada um com o seu ministério, cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, tudo isso tá inserido dentro disso. Mas a palavra de Deus, ela é genérica, ela é geral para todo mundo, ela é uma mesma palavra para todo tipo de pessoa, seja criança, adolescente, jovem, meia idade, idade mais avançada, qualquer idade. Desde uma criança de 2 anos, 3 anos, quando ela começa a falar, até uma pessoa de idade, seja 100, 120 anos, não importa, ela tem uma mesma incumbência nessa terra, a anunciar as grandezas daquele que os chamou, da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se Deus te resgatou, se Deus te transportou das trevas para a luz, se Deus te chamou desse lugar de trevas, se você foi chamado, se Deus chamou a sua vida para ser salvo, você tem um mesmo papel que o meu nessa terra, a anunciar as grandezas desse Deus. Então essa proclamação, ela é para todos, esse anúncio é para todos, esse trabalhar nessa terra é para todos igualmente. Não tem diferença para ninguém desse anúncio, porque todos nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, nós todos estamos servindo o mesmo rei, o rei dos reis, né? O senhor dos senhores. É dele que nós estamos aqui falando e somos servos dele, né? Por quê? Olha o versículo 10 completando aqui para nós. Antes quando, Elisângela? Se eu perguntasse para Israel aqui, ó, em Êxodo 19, se eu dissesse esse versículo de Pedro para eles, olha, vamos colocar para o contexto aqui de Israel lá no deserto. Olha o que Pedro está dizendo. Antes, vocês nem sequer eram povo. Israel lá no Egito era povo, gente? De Deus? Não, eles eram escravos. Eles eram totalmente escravos do Egito, do faraó. Eles não tinham um rei, que é o rei dos reis sobre eles. Eles tinham o rei faraó sobre eles. Era ele quem dominava sobre eles. Era ele que governava sobre eles. Era faraó que era o governo sobre todo Israel que estava ali no Egito. Mas a partir do momento que Deus os resgata, que Deus compra essa nação toda, né, através do seu resgate ali, através de Moisés, nós temos então agora Pedro dizendo para eles também e para nós: antes vocês nem sequer eram povo, vocês eram só escravos, mas agora são povo de Deus. Então, além de se tornar uma nação, além de se tornar um povo, vocês ainda são povo de quem? Povo de Deus. Vocês têm o Rei dos Reis como governador de vocês, como governante sobre a nação de vocês, sobre essa nação que ele está constituindo. Mas agora são povo de Deus. Não haviam, olha o verbo, gente, não haviam recebido misericórdia. Vocês não tinham recebido misericórdia ainda. Mas quando o Senhor os chama, quando Deus os resgata, quando Deus os redime, quando Deus os salva, tira vocês das trevas para a luz, vocês recebem então misericórdia, mas agora receberam. Então, em que momento que eu recebo a misericórdia de Deus para me tornar povo de Deus, para ser agora um povo realmente da parte de Deus, ter um governo de Deus sobre a minha vida, no momento em que ele me resgata, que ele me tira das trevas para a luz. Então Pedro está dando uma mesma palavra que serve para judeus e gentios, para todas as pessoas da terra, com o mesmo significado. Vamos ler de novo o 9 e o 10 agora, sem eu explicar mais nada? Olha só que tremendo. E encaixa perfeitamente em Êxodo 19. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Leiam comigo aqui 19, versículo 5. Olha só. Agora
Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Sacerdócio real, né? Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras que você dirá aos israelitas. Então, Deus estava mandando Moisés declarar ao povo algo que eles passariam a ser. Eles ainda não eram, eles não tinham recebido misericórdia, mas eles receberam misericórdia no momento que o Senhor veio até eles através do libertador Moisés e os resgatou da escravidão ali de Faraó e agora os trouxe sob asas de águia, né? Como nós lemos no começo desse capítulo 19, e os trouxe para junto dele. Agora eles são povo de Deus. Agora eles são um sacerdócio real ali, né? Eles são um sacerdócio do próprio Deus. Ele quer um reino de sacerdotes. Deus está chamando todo Israel para esse sacerdócio real que nós somos também hoje como igreja. Entender o que é a palavra sacerdote, gente, faz toda a diferença no contexto de ler essas passagens. E eu não vou focar agora, porque a gente vai falar bastante sobre essa questão de quem é o sacerdote, o papel do sacerdote. Para quem sabe, vai dar uma amplitude nisso, e para quem ainda não sabe o que é um sacerdote, a gente vai entender muito bem esse papel sacerdotal ali em Israel, tá? Então por isso que eu voltei, porque eu tinha anotado semana passada esses versículos e acabei conversando aqui com vocês e não lendo. Mas como isso é perfeito, né? O apóstolo Pedro confirmando, lembrando, né, dessa passagem que o Senhor deu para Moisés, falando com o povo de Israel, e que hoje cabe tanto para judeus quanto para gentios, que somos nós, essa nação que o Senhor tem escolhido. Vamos voltar aqui, versículo 10 então agora. Versículo 10 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Então, nós temos o versículo 10 e 11 falando, Deus falando agora para Moisés, mais uma ordem, né, para o povo que está ali acampado no Monte Sinai, né, de frente com o Monte Sinai, o povo está acampado. E Moisés então recebe uma palavra do próprio Deus dizendo assim: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Então, eles tinham 2 dias para se consagrar, porque no terceiro dia o Senhor desceria ali sobre o Monte Sinai e eles deveriam estar prontos para ouvir a voz de Deus. Eles deveriam estar prontos para receber a manifestação do próprio Deus, né? Gente, eu anotei algumas coisas aqui e aí eu queria começar a conversar com vocês sobre esse texto, porque eu vejo em todo o tempo essa grande tipologia, né? De Êxodo falando a respeito de libertador, de Moisés, de Egito sendo o mundo, do deserto sendo esse tempo que nós estamos passando. Tudo isso eu já falei bastante com vocês. E a gente vai caminhando pelas escrituras e a gente vai achando esse complemento, né, do tempo, do antes e do agora e do que vai vir ainda. A gente vai achando esse entendimento. E aqui Moisés está recebendo uma palavra a respeito de consagração, a respeito de estar se consagrando. E não é à toa que Deus fala então a respeito de 3 dias. Deus fala a respeito de 2 dias que eles deveriam se consagrar, porque no terceiro dia eles deveriam estar prontos já para ouvir o Senhor ali no Monte Sinai. Ok? E aí eu anotei algumas coisas aqui para a gente ver então. Esse versículo 10, ele vai culminar, ele vai casar perfeitamente com Apocalipse 7. Eu queria que você abrisse lá comigo. Apocalipse 7, versículo 13. Abram lá comigo. Apocalipse capítulo 7. Soninha já chegou lá? Soninha, de novo? Em Apocalipse 7 ou ainda não? Já? Então vai ver um pouquinho mais aqui. Quem já estudou escatologia comigo vai lembrar de algumas coisas que a gente falou e, na verdade, nós vamos complementar um pouquinho do que a gente já falou lá no estudo de escatologia. Apocalipse 7, versículo 13 ao 17. Vamos ler para a gente ver se Deus está falando algo com Moisés
que ele continua falando conosco do mesmo jeito? Vamos ver. Apocalipse 7, versículo 13 ao 17. Acharam aí? Apocalipse 7, 13. Diz assim, ó. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Podemos ler de novo? Não sei vocês, mas eu, assim, realmente tem aulas que são muito especiais para mim, né? E tem textos que realmente eles vão mexendo de tal maneira no espírito da gente que vai sendo tremendo. E essa aula tem sido algo poderoso para mim, mesmo nos momentos que eu tô ali estudando, Deus tem falado muito ao meu coração nesse texto. E aí, Apocalipse 7,13, só para a gente contextualizar e a gente entender então o que está acontecendo, João está então ali tendo a visão, nesse momento, de uma grande multidão que está vestida de branco, né? E eles estão vindo de algum lugar, e um ancião, um dos 24 anciãos, vira, né, e fala o versículo 13 para João, pergunta para João. Olha o que ele pergunta, vamos voltar para o texto, volta lá comigo. Então, um dos anciãos me perguntou para João: João, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Então, esse ancião, um dos 24 anciãos, pergunta para João: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? E aí João responde o 14: Senhor, tu o sabes. Ele está diante do trono de Deus, ele está diante ali da majestade de Deus. Ele responde como se ele estivesse respondendo para o próprio Deus, né? Ou esse Senhor com letra maiúscula aí tem a ver com esse ancião, respeito, né? Sabe quando a gente fala com uma pessoa de idade? Senhor, tu sabes. Essa é a resposta de João aí para esse ancião. Versículo 14, continuando, ele diz: e ele disse, o ancião diz para João: estes são os que vieram da grande tribulação. Qual é o período da grande tribulação, gente? Os 7 anos que vai haver antes da volta de Jesus, e mais precisamente os 3 anos e meio finais, né? Porque os 3 e meio primeiro, né? Os 3 anos e meio, que é o início da grande tribulação, aparentemente vai haver paz. É isso que o anticristo vai fazer, conforme a gente vai vendo nas escrituras. Mas depois de 3 anos e meio, que é o período final da grande tribulação, as coisas vão virar, né? E aí ele vai realmente perseguir a igreja, matar muitos cristãos e tudo que a gente já sabe que vai acontecer durante a grande tribulação. E aí esse ancião está virando para João e diz assim: e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o ancião está dizendo para João que essa grande multidão que João está vendo é uma multidão diferenciada. É uma multidão que está vindo da grande tribulação, desse período que vai ser extremamente difícil, né? Realmente complicado, mas tem um porém que ele continua falando aqui para nós. Essa multidão que está vindo da grande tribulação, ela fez algo. Ela aproveitou a grande tribulação para fazer algo. O que essa grande multidão fez? Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, elas estavam dentro da grande tribulação, mas nesse período que vai ser o pior de todos, elas fizeram algo poderoso. Elas lavaram as suas vestes. E não só lavaram, as mulheres que estão aqui comigo sabem que lavar roupa é uma coisa. Agora, alvejar a roupa é outra. Você pode pegar uma roupa branca, lavar ela e colocar no varal para secar. A hora que ela secar, ela vai ter uma coloração branca. Agora, se você pegar uma roupa branca depois de lavada e alvejar ela, colocar ela de molho num alvejante, a hora que você torcer essa roupa, que você lavar ela,
e colocar ela no varal, ela tem ou não tem uma coloração diferente, mulheres? Né? A roupa alvejada, ela tem uma outra coloração de branca, né? Ela chega a ficar reluzente no varal. E é disso que nós estamos falando aqui. Então, diz que essa grande multidão que vem da grande tribulação, que João está vendo, elas fizeram isso, elas lavaram as suas vestes e alvejaram essas vestes aonde, gente? No sangue do Cordeiro. Então, isso quer dizer que o sangue de Jesus, ele traz uma brancura para a roupa dos filhos de Deus, que faz ficar alvejada. Vocês já viram sangue deixar a roupa branca, gente? Se a gente jogar sangue na nossa máquina de lavar, vai ficar branco o negócio? Mas o sangue de Jesus diz que ele faz alvejar a nossa roupa. A gente fica com uma roupa alvejada, né? Não sei se é esse o português correto para esse momento. Olha quão tremendo é isso. Seguem comigo o raciocínio aí. Se alguém quiser perguntar algo, levanta a mãozinha aí que a gente vai falando. Aí ele diz o seguinte: por isso, versículo 15, porque essa grande multidão lavou as suas vestes, alvejou as suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso eles estão aonde, gente? Essa grande multidão? Diante do trono de Deus. E o que eles fazem diante do trono de Deus? Eles o servem dia e noite em seu santuário. Então existe um santuário diante do trono de Deus, ou lá onde o trono de Deus está, existe um santuário. E essa multidão, essa grande multidão, que mesmo estando na grande tribulação, suportou tudo isso, e durante essa grande tribulação, eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E essa é a grande questão desse versículo, e é o que nós vamos falar lá, que Moisés está sendo convocado pelo próprio Deus a fazer a mesma coisa com o povo, ok? E aí ele diz que, por quê? No seu santuário, continuando. E aquele que está sentado no trono, então alguém que está sentado no trono vai dizer o quê? Vai fazer o quê? Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Gente, por favor, grifa isso, e eu vou tentar repetir aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes, e pede para o Espírito Santo te fazer entender esse texto, para que no momento em que a gente completar esse raciocínio, você entenda do que eu estou falando, e a gente possa completar esse entendimento juntos. Olha o que vai acontecer. E aquele que está sentado no trono, a galera tá vindo da grande tribulação, lavou as suas vestes, alvejou elas no sangue do Cordeiro, e agora eles estão diante do trono de Deus, eles estão servindo o próprio Deus ali diante do trono dele. E aí, quando isso acontece, aquele que está sentado no trono, que a gente sabe que é o próprio Cristo, ele vai estender. O que é a palavra estender, gente? Estender sobre eles, sobre quem? Sobre a grande multidão, o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A palavra tabernáculo aqui é em grego, mas ela tem o mesmo significado do tabernáculo que nós vamos ver sendo construído lá em Êxodo. E é por isso que eu quero que você grife isso, que você circule isso, que você medite nisso, para a gente completar esse raciocínio. O que a palavra está dizendo aqui em Apocalipse é que depois da grande tribulação, eu já vou dar a revelação aqui, né, o meu entendimento sobre a palavra, e aí nós vamos lançar lá para Êxodo e vocês vão entender o que Deus está fazendo ali também. Mas eu já vou falar para a gente conseguir completar esse raciocínio. O que está acontecendo aqui em Apocalipse nesse momento é justamente... O que está acontecendo nesse momento aqui é justamente que o povo que está vindo da grande tribulação, o povo que está ali diante do trono de Deus, agora Deus vai dar um novo tabernáculo, um novo corpo, uma nova veste, um novo santuário, uma nova maneira de andar e de viver. Agora eu vou ter um corpo novo. Isso fala do que, gente? Ressurreição.
para a eternidade. Ok? Então, porque está falando que ele vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Então, e tabernáculo fala de um lugar, de um corpo, né? A gente vê muito isso também falando que Jesus tabernaculou entre nós. Eu creio que vocês já ouviram essa maneira de falar, né? E Jesus tabernaculou entre nós. O que que é? Ele tomou um corpo. Deus fez um corpo para ele andar sobre a terra. Então, o tabernáculo também fala sobre um corpo. E quem tem me acompanhado há mais tempo sabe disso que eu tenho falado também a respeito do tabernáculo de Moisés ser exatamente uma referência ao nosso corpo natural, corpo, alma e espírito. Então a palavra está dizendo que vai haver ressurreição para a eternidade, um corpo novo, um novo tabernáculo nós vamos ter para habitar com o Senhor, para estar com Ele eternamente. Grava aí para a gente completar esse entendimento depois. Se vocês não entenderam alguma coisinha que eu falei até aqui e quiser perguntar sobre isso, pode levantar a mão aí e perguntar que a gente já tenta responder. Mas vamos para Êxodo e a gente vai tentar completar esse entendimento. Tá tudo bem por aí? Podemos? Tudo certo? Vamos lá então para Êxodo aqui. Quantos minutos falta, gente, para fechar a aula? Eu vi a mensagem aqui, eu acabei fechando. 10? 10 minutos, Rê? Vamos fechar já e abrir? Só para eu não perder o raciocínio e a gente já conseguir? Vamos lá então, para a gente já começar a falar em Êxodo aqui e não sair mais? Voltem rapidinho. Pastor Marcos, está aberto o microfone. Gente, eu não sei quantos tinham na aula. Acho que tá todo mundo aí. Vamos lá para Êxodo então, versículo 10. Agora olhem comigo aqui o que o texto está dizendo para nós. E o Senhor disse a Moisés, versículo 10, né? Êxodo 19, versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar pronto no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então, Moisés está sendo convocado a chamar todo o povo de Israel, e a consagrá-los durante 3 dias. 2 dias eles deveriam se preparar, literalmente, porque no terceiro dia o Senhor viria sobre o monte Sião. Outra questão que nos traz esse entendimento aqui dentro. Quantos dias foi que Jesus ficou, gente, antes de ressuscitar no túmulo? Quantos dias ele ficou morto? No total 3, né, Rê? Mas quantos dias demorou para a ressurreição acontecer? 2, e no terceiro dia ele então ressuscitou. O que aconteceu com o corpo de Jesus no dia da sua ressurreição? Ele foi transformado, né? Ele ganhou um corpo ressurreto. Ou por isso a palavra ele ressuscitou, né? Ele teve a ressurreição dos mortos, ok? Ressuscitar naturalmente, e aqui o naturalmente parece até uma redundância, né? Porque imagina alguém que ressuscita, alguém morre, você vai lá e ora e a pessoa ressuscita. Glória a Deus, não é isso?
Poderoso é o Senhor para fazer isso, ressuscitar mortos, trazer a vida novamente, alguém que estava morto, ok? Só que, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro com o corpo glorificado? Ou Lázaro passou a ter novamente o mesmo corpo que ele tinha? E ele morreu depois, de novo? Morreu depois, não foi isso? Ok? Então, essa ressurreição de Lázaro, no quarto dia já morto, é uma ressurreição que ainda permanece nessa vida. Lázaro passou alguns anos e ele morreu, então realmente está morto, aguardando aí a volta de Jesus. Agora, Jesus, no terceiro dia, quando ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscita com um novo corpo, com um corpo ressurreto, ok? Então, se nós voltássemos lá para Apocalipse, a gente consegue entender que o estender sobre nós, sobre eles, o seu tabernáculo, fala desse corpo incorruptível. Então, está falando sobre ressurreição para a vida eterna. Não uma ressurreição simplesmente para morrer depois, no caso de Lázaro. Mas Deus está falando sobre uma ressurreição para a eternidade. A ressurreição realmente na volta de Jesus, ou a ressurreição para a vida eterna, ok? Então é dessa ressurreição que está falando. E nós então estamos falando que Deus fala sobre isso na palavra a partir do terceiro dia, né? Fala que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. E se a gente diz que todo o Velho Testamento é uma sombra de coisas futuras, então vocês concordam que Deus também está mostrando algo poderoso aqui para nós, também em Êxodo 19, a respeito de ressurreição, a respeito de consagração, a respeito de lavar as suas vestes, para que ao terceiro dia nós também estejamos preparados. E esses 3 dias então fala de como se fosse os últimos 3 anos da grande tribulação, em que todo cristão precisa estar muito bem preparado, lavando as suas vestes, alvejando as suas vestes no sangue do Cordeiro para ser encontrado fiel até o fim e então herdar a vida eterna. Percebem como as coisas elas começam a ganhar entendimento para nós? Como elas conseguem realmente trazer vida do Antigo para o Novo Testamento, daquilo que Deus está mostrando através de uma figura, né, ali no Velho, e passa a ter realmente um entendimento real daquilo que Deus vai fazer. Então, Êxodo 19, versículo 10, está falando a respeito de uma consagração que tanto o povo de Israel teve que passar naquele momento, quanto todos nós precisamos passar nesse momento que nós estamos no deserto também. Para quê? Para termos um encontro com o Senhor. Eu já quero levar vocês para o versículo 17, só para vocês entenderem do que eu estou falando, e o texto realmente complementa isso. Só pula lá para o 17 e a gente vai voltar. Olha o versículo 17 que a gente está aí. Êxodo 19, versículo 17. Olha o que o texto está dizendo. Moisés levou o povo para fora do acampamento. Para quê, gente, que eles foram para fora do acampamento? Para encontrar-se com Deus. O que vai ser o arrebatamento, gente? O que vai acontecer conosco no arrebatamento? A gente vai se encontrar com Cristo, com Deus, né? Se Cristo é o próprio Deus, né, encarnado, então nós vamos encontrar com Deus. Então o que eu estou querendo dizer é que o texto está dizendo a respeito de uma consagração para se encontrar com Deus. O que Deus está fazendo aqui em Êxodo 19 é dizendo, Moisés, fala para o povo que se eles são uma nação santa, um sacerdócio real, se eles são um povo escolhido de Deus, se eles vão me obedecer fielmente, se eles vão cumprir a minha aliança, se eles vão se tornar realmente esse povo que eu escolhi, e se eles vão cumprir tudo aquilo que eu falei, que eu vou falar, então já vamos colocar isso à prova. Consagre-os durante 2 dias, e ao terceiro dia eu vou vir até vocês, e eu vou falar com vocês, e eu vou me mostrar para vocês, e eu vou me revelar para vocês. E vocês então vão saber que eu sou Deus, que eu é quem falo com vocês, sou eu que vou passar a viver no meio de vocês, aí no tabernáculo que vocês vão construir. É disso que nós estamos falando. Voltamos lá para o texto.
Versículo 10 novamente. Então o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, 2 dias. Eles deverão lavar as suas vestes. Agora nós vamos começar no hebraico aqui, que vocês sabem que é a parte que eu mais gosto, ok? Então, esse lavar as suas vestes fala de estar limpo, né? De realmente estar limpo. E aí eu peguei o texto lá de Apocalipse, só para vocês entenderem, ao invés da gente traduzir aqui, a gente já traduz lá. E eu peguei então lá de Apocalipse essas vestes. Essas vestes, no grego, ela fala de colocar algo em alguém, colocar uma roupa em alguém, né? Vestir alguém, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Essas vestes brancas que está falando lá em Apocalipse que nós lemos, que vai falar de lavar as suas vestes, das vestes estarem mais brancas, está falando de uma palavra no grego que é a palavra stole, e é a palavra que vem, que surge a palavra estola. Acho que a palavra estola é uma palavra mais familiar para nós em português. Mas no grego essa palavra é a palavra stole, ok? Com S mudo. E ela fala de uma veste externa, de algo que está colocado por cima da nossa roupa. Ela é uma roupa solta, a estola, né? É uma roupa solta, é um conjunto de roupas, só que é uma roupa que você põe por cima da sua própria roupa aqui. Então é como se eu tivesse com a minha roupa agora aqui e eu vestisse uma outra roupa inteiriça por cima dessa roupa e ela fosse solta por cima de mim. Então ela não marca o meu corpo, ela é solta. É um vestido, né? É uma roupa solta, é um conjunto de roupas. Essa palavra estole, que significa essa vestidura ali em Apocalipse. E o branco no grego é a palavra leukos, que significa, olha que tremendo, gente, que é aqui que eu quero chegar com vocês e a gente vai entender um pouquinho mais. Essa palavra que as vestes ficaram brancas, eles alvejaram, né, as suas roupas no sangue do cordeiro e ficou branco, que é o mesmo texto que a gente está lendo aqui em Êxodo. Esse branco é claro, brilhante, luminoso, ok? O texto vai falar um pouco mais para frente, eu não queria seguir muito para lá, para a gente não fugir do que a gente está falando. Mas pensa em algo extremamente brilhante, extremamente luminoso mesmo. Sabe aquelas figuras ou aqueles filmes que a gente vê de anjo e que a roupa do anjo é tão branca que ela chega a ter uma luz ao redor? Sabe? Essa figura que a gente tem na mente por causa de filmes, né? É exatamente disso que está falando. O branco é tão branco que ele se torna luminoso. É tão branco que se torna quase que uma luz, né? Os físicos aí de plantão que sabem um pouco sobre a física vão falar que a luz com o reflexo de todas as cores, ela se torna um branco totalmente luminoso, né? A mistura de todas as cores, quando elas culminam lá num vidro, num espelho, não sei explicar fisicamente falando, mas ela dá o branco puro. E é desse branco que a Bíblia está falando, esse leucos em grego, né? Ele está falando desse branco extremamente luminoso. Então, quando Deus está mandando o seu povo lavar as suas vestes, alvejar as suas vestes lá em Apocalipse, aqui está falando sobre simplesmente deverão lavar as suas vestes, é porque nós precisamos estar com a nossa vida totalmente limpa, totalmente alvejada, totalmente realmente pronto para o terceiro dia, para receber esse corpo ressurreto. Nós só vamos receber a ressurreição para a eternidade se a nossa vida estiver realmente alvejada no sangue do Cordeiro, se a nossa vida realmente estiver consagrada a Deus. Senão não existe essa ressurreição no terceiro dia, porque nós não estamos prontos. É disso que Deus está falando com Moisés. Moisés, consagre-os hoje e amanhã. 2 dias eles têm para se consagrar, para se separar. E o texto vai falar um pouquinho mais abaixo sobre um pouco dessa consagração. Porque no terceiro dia eu vou vir. Vamos continuar aí? E eles precisam estar prontos, né? Versículo 11. No terceiro dia. Porque nesse dia
o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Gente, a vinda de Jesus, a palavra diz que vai ser uma visão para todas as nações da terra. Quando Jesus vier, não vai ser algo escondido, não vai ser algo visto somente pelos santos, não vai ser algo visto somente pela igreja, mas toda a terra o verá, de leste a oeste, né? Vai ser como um grande clarão ou um grande acontecimento no céu à volta de Jesus. Então, quando ele vier, quando ele descer, né, do seu trono e vier para a terra, todo olho o verá, a palavra de Deus diz. E é isso que Moisés está proclamando para o povo, que Deus está falando. Moisés, eles devem estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia eu, o Senhor, descerei sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Então todo mundo vai me ver, todo mundo vai ver que eu estou ali. Versículo 12. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocar. Ninguém deverá tocar, cadê, gente? Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Gente, o que vai acontecer na volta de Jesus que vai tocar? A sétima trombeta, né? Uma grande trombeta vai tocar e então Jesus vai aparecer. E nós vamos estar indo de encontro a ele. E os que vão estar indo de encontro para ele, quem são? Aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eles então estão prontos, eles se consagraram, eles se separaram, eles decidiram viver uma vida totalmente contrária a este mundo corrompido, ao pecado, à injustiça, à iniquidade. Deus está mostrando ao povo ali no Sinai o que ele iria fazer muitos anos à frente. Então aqui é só um vislumbre em Êxodo do que Deus iria fazer. É só uma faísca do que Deus iria fazer no futuro, com realmente a volta de Cristo, né, sobre a terra. Então, em Êxodo 19, é uma amostra da volta de Jesus. Em Êxodo 19, é um prenúncio, né, da volta de Jesus. É só um pouquinho para eles terem uma ideia da grandeza de Deus, do que Deus vai fazer nos últimos dias. Eles nem tinham ideia disso, mas Deus está contando uma história dentro de todas as escrituras. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus está contando a história da redenção. Deus está contando a mesma história em todo o texto bíblico a respeito da sua volta e da restauração de toda a terra, de como ele vai arrancar o pecado, de como ele vai tirar das mãos de Satanás todo o reino que é do próprio Deus. Deus não fala lá no versículo 5 que nós lemos, olha aqui, ele diz assim: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Então Deus está dizendo assim: olha, nesse momento, Israel, eu estou separando vocês, uma nação específica, um povo específico, porque eu preciso começar pequeno. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou começar consagrando, eu vou começar santificando uma nação só. Eu já estou me adiantando aqui, dando spoiler. Então, eu vou separar uma nação só, um povo só, para consagrar eles, santificar eles, fazerem eles me obedecer, eles serem fiéis a mim, eles aprenderem a me adorar como único e suficiente Deus. Para quê? Para que essa nação, Israel, ensine, possa ser exemplo para todas as nações da terra, que também são minhas, mas agora eles vão ser o proclamador, aquele que vai anunciar
as grandezas de Deus, como acabamos de ler em 1 Pedro. Eles vão anunciar essa grandeza de Deus para que as nações da terra conheçam Deus como o único Deus e possam então se converter ao Deus de Israel. Dei spoiler aqui para vocês já do plano de Deus para Israel a respeito de todas as outras nações. Esse era o plano micro de Deus, né? Fazer isso com Israel. E o plano macro é judeus e gentios, agora na nova aliança. Agora nós estamos inseridos nesse plano. Agora o negócio é macro, é grande, né? Deus está fazendo em toda a terra o mesmo propósito que ele fez com Israel lá no Êxodo, ok? Vamos seguir? Então ele diz aqui no versículo 14. Então tá falando da volta de Jesus de forma pequena, né? Dando uma amostra. Versículo 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes, né? Eles se purificaram. Ali tinha a ver com uma lavagem simplesmente mesmo, né? Com uma separação de algo que eles podiam se contaminar, né? Então eles procuraram estar limpos, né? Se purificando ali talvez com água, de não tocar em coisas impuras e tudo mais. Eles se consagraram e lavaram as suas vestes. 15. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia. A palavra continua sendo a mesma. Preparem-se para o terceiro dia. O que é o terceiro dia? A ressurreição dos mortos, ok? Cristo ressuscitou ao terceiro dia e aqui Deus está dizendo que ao terceiro dia ele viria também se mostrar a todo o povo, né? De quem ele era, como ele era realmente poderoso, tremendo e um Deus que queria se mostrar para o seu povo. E até lá, não se acheguem à mulher. A questão do não se acheguem à mulher aqui, gente, não está falando simplesmente de marido e mulher ou de qualquer outra pessoa que pensasse, né, em se chegar em mulher, em ter relações sexuais com mulher, de realmente ter ali e se contaminar. É porque, como eles estavam no momento ainda extremamente corrompidos pelo pecado, eles não tinham um novo nascimento aqui, eles não tinham essa nova natureza, então realmente a corrupção do pecado, ela estava muito latente no povo de Israel aqui no deserto. Então eles realmente precisavam se consagrar totalmente, e inclusive na área sexual. Por quê? Porque eles tinham que tentar evitar durante esses 2 dias qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de influência do pecado na vida deles. Então Moisés dá essa ordem ao povo, que não é uma ordem que vem da parte de Deus, essa fala que não é de Deus, é de Moisés para o povo, dizendo assim: olha, se separem, só são 2 dias, então se consagrem realmente, busquem a Deus, estejam separados, se limpem, estejam limpos, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Haja uma real consagração, separação durante esses próximos 2 dias de vocês. Então nem tenham relações sexuais com mulher, homem, né? Não tenham relações com as suas esposas. Esposas, não tenham nenhum tipo de aproximação com seus maridos. Só durante esse período, por favor, se consagrem. Era isso que Moisés estava pedindo, né? Existem várias questões aí teológicas, espirituais inseridas nisso, que talvez não venha ao caso aqui agora, porque não é a base do nosso estudo, mas tudo tem a ver, né? Tudo está dentro ali, e Moisés está pedindo para eles se separarem então durante esses 2 dias, até que chegue o terceiro dia. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Olha a 7ª trombeta tocando aqui de novo, né? Então Deus iria vir sobre o monte. Tá falando de uma trombeta, de um soar muito forte aqui também no Sinai. Todos no acampamento tremeram de medo. Imagina o toque dessa trombeta, gente, né? Vinda direto do céu, do próprio trono de Deus.
como isso deve ter sido realmente extremamente amedrontador, né? Eles tremeram de medo por conta do pecado, talvez pela forma com que eles estavam vendo, né, a grandiosidade de Deus. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Então isso eu já falei para vocês, né? Esse acampamento então fala de nós estarmos nesse mundo, de nós estarmos nesse lugar, né, da nossa moradia, do nosso acampamento. Nós não estamos passando pelo deserto, como a gente já entendeu, que essa nossa vida, né, entre a salvação e a ressurreição dos mortos tem a ver com esse momento de nós estarmos vivendo aqui. Então tem a ver com esse acampamento que nós estamos aqui nessa terra. Então Moisés está chamando o povo para fora, né, do acampamento para se encontrar com Deus. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares e eles ficarão ao pé do monte. Então Moisés, a galera vai vir para fora do acampamento e vai ficar no pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Imagina a presença poderosa do próprio Deus, né, ali em cima daquele monte. A natureza não suporta, gente, a grandiosidade de Deus, né? O monte diz que tremia. Imagina o terremoto que estava acontecendo com a própria presença de Deus ali. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então era como se essa trombeta estivesse tocando mais longe e conforme Deus ia se aproximando, essa trombeta tocava mais perto deles. Então o som ficava mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se. Então o Senhor, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Gente, isso aqui fala desse vislumbre que Deus estava dando para todo o povo de Israel. Esses mais de 2 milhões de pessoas que estavam ali no pé do monte, estavam tendo essa revelação da presença de Deus, né, da glória de Deus sobre aquele monte chamado Monte Sinai. E o Senhor desceu literalmente para se mostrar ao povo, para falar com eles, para se manifestar a eles depois desses 2 dias de consagração. E como eu já disse, era só um vislumbre do que Deus iria fazer na restauração da terra. Deus estava se mostrando para que, através dessa manifestação dele ali no monte, ele falasse com Moisés e com todo o povo ouvisse a voz de Deus, temesse a Deus e passasse então a crer nesse Deus todo-poderoso. Gente, lembrando, abre aspas, o povo precisava ver a manifestação de Deus no Antigo Testamento de forma muito mais visível, muito mais tremenda, muito mais poderosa, porque eles não tinham uma coisinha que nós temos hoje, que é o que, gente? O Espírito Santo de Deus dentro de nós. Eles não tinham. Se Deus não se manifestasse de forma visível para aquele povo, eles não poderiam crer. Não havia novo nascimento ainda. Não havia a cruz de Cristo ainda. Não havia o sangue de Jesus sido derramado. Eles precisavam ver Deus se manifestar para crer naquilo que Deus estava falando com eles. Por isso que no Velho Testamento a gente tem tantas manifestações visíveis do que Deus é, de como Deus faz, né? Um exemplo desse é justamente essa passagem.
Por que que Deus se manifesta na sarça ardente para Moisés? Por que que Deus se manifesta dessa forma corpórea ali para Abraão com os 2 anjos? Entendem? Deus precisava se manifestar para o seu povo. Porque senão o que iria acontecer? Eles não creriam. Deu 9:15 aqui, gente. Então, por que que Deus precisava vir e se manifestar ao povo e falar com Moisés ali naquele monte? E Deus iria dar toda a lei ali para aquele povo, toda a ordenança, né, todos os mandamentos. Deus ia falar com o povo ali de cima do monte, porque eles precisavam ver e ouvir Deus falando com Moisés e com eles, para que eles pudessem crer que Deus realmente estava se manifestando através de tudo aquilo e falando com eles, para que eles pudessem crer verdadeiramente no Deus que estava chamando eles para essa vida, né, de comunhão, de relacionamento. Senão ficaria uma coisa muito subjetiva, né? Se Deus não se manifestasse para aquele povo, eles não tinham o Espírito Santo ainda morando dentro deles para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo hoje, por isso que Deus não precisa mais se manifestar como ele fazia no Velho Testamento, ainda que ele se manifeste de forma talvez muito mais tremenda, né, dentro de nós, no nosso espírito, mas essas manifestações tão visíveis, tão tremendas, tão fortes que Israel e outras nações viveram com a presença de Deus no Velho Testamento, elas não acontecem mais porque agora nós temos o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, vindo e manifestando dentro de nós a presença poderosa dele, tá bom? Então vamos parar aqui. Semana que vem a gente vai entrar nos 10 mandamentos. Gente, eu vou esmiuçar esse negócio aqui com vocês, o negócio vai ficar bom demais. Eu queria que você realmente não perdesse essa aula. Vou fechar aqui a gravação da aula, peguem um livro aí, vamos